eu sou Marcelo Amil, esse é o programa Movimento 65, um programa feito para a militância do PCdoB e para a sociedade amazonense. Aqui a gente discute ideias, a gente fala o que o PCdoB pensa e a gente escuta também o que a sociedade está pensando para promover um debate sempre produtivo. Eu tenho aqui comigo hoje ele que é uma estrela do movimento estudantil brasileiro, né? Ian Ivanovic, ex-presidente da UBS, membro do Comitê Regional do PCdoB, não é? Sim. Seja bem-vindo, Ian. Olha, Marcelo, eu quero primeiro agradecer pelo espaço. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de total isolamento, tanto que nós estamos aqui distante, né? Não total, porque a gente tem tomado medidas e com isso mantido o diálogo. Mas um momento difícil do nosso país, mas é importante a gente seguir se comunicando, conversando com as pessoas. Hoje que para o Movimento 65 e para o PCdoB é um dia diferente, porque hoje foi protocolado um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, o primeiro pedido de impeachment coletivo, em que conta com 400 assinaturas de 400 entidades e de mais um conjunto de partidos progressistas. Então, hoje é um dia importante. O PCdoB, junto com o Movimento 65, deram entrada na Câmara Federal com o primeiro pedido coletivo de impeachment do Bolsonaro. Isso é um bom tema para a gente conversar aqui. E é uma providência necessária, né, Ian? Porque a gente está vendo um quadro de desmonte do Estado brasileiro, uma possibilidade iminente de transição para um regime autoritário, e esse momento em que a sociedade consegue fazer uma peça jurídica robusta, uma peça jurídica representativa, porque 400 entidades, para você conseguir juntar isso, você tem que ter uma bandeira muito efetiva. Então, fala um pouquinho pra gente como você está vendo esse momento de união, e eu fico feliz do PCdoB fazer parte disso, como sempre fez em todas as lutas históricas do Brasil. Nesse momento, como é que você acha que isso vai caminhar? Olha, eu acho que assim, Marcelo, primeiro falar dessa concepção de movimento 65. O movimento 65, ele é uma iniciativa que visa ampliar, inclusive com setores que tenham amor pelo Brasil, carinho pelo Brasil, que discordam de parte da pauta política e até mesmo ideológica do PCdoB, mas que compreendem a necessidade de fazer frente ao fascismo. Exato. Por isso o PCdoB criou esse movimento 65. Pode parecer algo na cabeça de alguns, inclusive da cabeça de parte da esquerda, de que o PCdoB está tendo uma postura revisionista. Não, ou que está abrindo mão dos seus ideais. Não, pelo contrário. Nós somos daqueles que acreditamos que a tática ela tem que ser ampla. A tática pode ser ampla, mas mantendo a essência. A essência, que essência? A defesa do trabalhador, a defesa das mulheres, a defesa da juventude, a defesa do patrimônio nacional, a defesa do Brasil acima de todos. De verdade, né? Mas de verdade. Efetivamente, nós acabamos deixando essa palavra de ordem que o Bolsonaro acabou se apropriando dela, sem ter condições alguma de fazer isso. Quando você vê aquela imagem da bandeira dos Estados Unidos, da bandeira de Israel e da bandeira do Brasil abaixo, ao lado do presidente da República, após a subida... Levada à rampa, que é algo da simbólico, rampa, que é o local de subida do poder da maior autoridade do nosso país. Eu acho que assim, sinceramente, eu acho que não tem mais ninguém que acredita, alguém, mesmo aqueles que apoiam o Bolsonaro, que acredite que ele defende o Brasil acima de todos. Mas, a junção desse movimento 65, somado com todo esse debate, está resultando em medidas importantes dessa ampliação. Então, o PCdoB é um partido diferente, eu falo isso com muito orgulho. A gente às vezes acaba sendo estigmatizado porque as pessoas tentam transportar para a imagem do PCdoB do Brasil a imagem de outras experiências socialistas que aconteceram no mundo. Sempre é importante a gente compreender que cada país é um país, que cada experiência política é uma experiência política, e a gente tem que olhar com muita atenção. O Flávio Dino, eu acho que é uma das lideranças políticas mais interessantes do mundo. É um cara fantástico. Eu não falo da América Latina, eu acho que o Flávio Dino é uma das lideranças políticas mais interessantes do mundo. Falo isso por quê, Marcelo? Porque o Flávio Dino, olha só, ele era um juiz. Ele gosta, eu não posso dizer que sou amigo do Flávio Dino, mas o Flávio Dino é alguém que eu conheço, ele me conhece, eu fui presidente da UBS, fui fazer campanha para ele. Na campanha
que ele não contou com o apoio, inclusive, do Partido dos Trabalhadores nessa eleição, e eu estava lá no palanque, discussando, pedindo voto para o Flávio Dino na primeira campanha dele para governador. Mas o Flávio Dino, ele era um cara que era juiz, ele participou do concurso, o mesmo concurso que o Moro fez. Ele não fala isso, mas o concurso que o Flávio Dino fez para juiz foi o mesmo que o Moro fez e ele tirou em primeiro lugar, ele passou em primeiro lugar. E ele renunciou. Quando ele disse, olha, eu vou fazer... Ele fez o certo. Você quer fazer política? Não desonre a toga. Ele disse, abandona olha, a toga. Eu vou fazer política, eu quero fazer política, e ele não queria ser presidente da República, ele não queria ser senador, ele não estava falando de ser governador. Ele renunciou à condição de juiz, que é um cargo vitalício, ou seja, ele estaria no conforto do judiciário para a vida toda, para poder ser candidato a deputado federal. Então, e ele tem falado muito disso. Às vezes as pessoas... Eu, por exemplo, sou católico. Eu acredito em Deus. E as pessoas, quando fazem uma análise, e sou um aspirante a historiador. Então, olha a confusão que é isso. E sou do PCdoB desde os meus 14 anos de idade. E nunca mudei de partido. É óbvio que as pessoas elas podem mudar conforme, mas eu fiz uma opção de não mudar de partido. E o PCdoB, ele, na verdade, sempre foi, na minha opinião, esse partido que sempre fez arranjos táticos. E o Flávio Dino, quando ele fala eu sou católico, eu sou cristão, é um negócio que eu acho que dialoga com muita gente, porque eu sempre fiquei um bocado incomodado, sabe? Porque isso não é simples, não. Sim, eu lembro que eu tinha disso. Um professor de teoria marxista, e ele dizia, olha, o rio não tem 3 lados. Não tem 3 lados. Eu dizia, mas olha, há muito mais entre o céu e a terra do que só vã sabedoria. Sempre foi assim que eu respondi. Não posso falar. Não era o Levino. Porque o Levino era altamente habilidoso, apesar de ser um ateu convicto. O Levino era um barato. Mas ele era uma pessoa altamente habilidosa e respeitosa. Tanto que no dia do batismo da minha filha, na igreja católica, lá na igreja da comunidade de São Pedro, tava lá o Levino, todo de branco e sentado. Um ateu convicto, mas sempre muito respeitoso com a religião. E o Flávio Dino, ele fala, eu sou comunista graças a Deus. E posso falar também, eu sou do PCdoB, sou comunista, graças a Deus, apesar de compreender que isso passa por muitas etapas. Mas olha, nós começamos a falar de um tema e estamos falando já dessas polêmicas que acabam surgindo, e eu acho que é importante na democracia a gente falar, e não na defensiva. Falar isso de forma aberta, dialogando com as pessoas, porque a democracia ela é boa por isso, porque a gente pode conversar e pode dialogar. Mas como eu disse bem lá no início, hoje foi dado entrada num pedido de impeachment no presidente Bolsonaro. Podem perguntar por quê? Por que o PCdoB demorou tanto para entrar com um pedido de impeachment? Outros partidos deram entrada com um pedido de impeachment bem antes do PCdoB. O problema, Marcelo, é que a gente tem uma convicção que não dá para fazer as coisas sozinhos num momento como esse. Nós precisávamos aguardar a junção de forças do movimento social brasileiro junto com partidos progressistas e de centro para poder a gente construir uma peça jurídica com embasamento jurídico e não só político, porque essa é uma questão importante. Como é que nós, que acabamos de viver um golpe em 2016, íamos construir uma peça unicamente com valores políticos? Isso é um absurdo e totalmente incoerente. Então, isso sim seria um ato de incoerência. Infelizmente o PCdoB não praticou isso. Então nós aguardamos. O presidente Bolsonaro, ele tem uma lista imensa de crimes de responsabilidade cometidos. E aqui eu acho que assim, tem pessoas que eu sei que são mau caráter, que sabiam que em 2016 era um golpe que estava acontecendo e que diziam que iam apoiar aquilo porque achavam que a presidente da República estava completamente inviabilizada politicamente, ela não estava saindo por uma questão jurídica e sim política. Nós dizemos, olha, cuidado com isso, porque isso é perigoso para a democracia. Você não pode trocar um presidente da República unicamente porque você não concorda com as opiniões políticas deles mais, ou porque ele não tem mais força diante da sociedade. Então, nós estamos provando isso agora. O Bolsonaro não é alguém que não tem força política. Ele mantém 30% de apoio com ele. Nós podíamos fazer a opção de ficar aguardando ele chegar a 10%, a 8% de popularidade, para aí poder tentar flertar com um projeto sem nenhum embasamento jurídico. Mas não. Nós estamos entrando num momento em que o presidente tem 30%, segundo as pesquisas de opinião, de apoio popular, com uma peça produzida por juristas que tem um conjunto de argumentações fortes que levam a
embasar um pedido de impeachment. Juristas renomados, eu vi ali Lênio Streck, eu vi Bandeira de Mello. Sim. Não é qualquer peça. Então, e com um conjunto de movimentos sociais e de partidos políticos que estão lá também assinando, corroborando com aquelas ideias. Então, assim, eu não acho que isso seja menor. E eu quero dizer também, Marcelo, que eu não comemoro isso. Eu não gosto daquela frase "eu avisei", não gosto, porque, sinceramente, eu acho que tem muita gente que votou no presidente Bolsonaro acreditando que ele representaria uma boa mudança. Porque você sabe que mudança ela tem muitas qualidades, então ela pode ter uma mudança para pior, uma mudança para melhor. As pessoas votaram no Bolsonaro acreditando que poderia haver uma mudança para melhor. O que eu acho que as pessoas estão começando a entender que não existe, não é real. Você pega do primeiro dia do governo dele até o dia de hoje, tudo aquilo que foi enviado para o Congresso Nacional como iniciativa do Poder Executivo, portanto, do Presidente da República, foi contra o povo. Tudo. Eu desafio qualquer um que queira. A pessoa pode discordar de mim, a pessoa pode não gostar de mim, e eu não sou desse de, quem quiser gostar de mim, gosta. Não, eu trabalho para as pessoas gostarem de mim, eu trabalho para ser simpático. Tá fazendo um bom trabalho. Eu me dedico nesse sentido, porque eu acho, quando a pessoa fala isso, eu não tô nem aí para quem gosta, quem não gosta de mim, eu acho que ela já perdeu uma qualidade de ser humano. Eu acho que a gente tem que sempre procurar ser melhor. Eu acho que a gente tem que sempre procurar conversar com as pessoas. Eu acho que a gente tem que procurar convergir. Isso não significa dizer que eu não sei brigar, que eu não sei invadir Câmara, tal qual você, que foi da direção da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, tal qual eu, e em momentos diferentes da história tivemos que invadir a Câmara de Vereadores. O Marcelo invadiu e não quis sair de lá. Né? O Marcelo invadiu a Câmara de Vereadores em 2002? Foi 2002. 2002. Mas só que a Câmara é a Câmara do Centro, que inclusive estão reformando, ainda bem, que é um prédio lindo, né, que estava completamente abandonado. Assim como não só o Marcelo, um conjunto de pessoas ocupamos a Câmara em, acho que 2008. Para tentar também manter a meia passagem para os estudantes. Então, assim, eu aprendi nesse meu tempo de vida. E eu acho que a juventude tem que ser rebelde mesmo. Eu não perdi minha rebeldia, mas hoje eu compreendo que é importante dialogar mais. Mas eu sei que é importante ter a unidade, mas também é importante também saber a hora de enfrentar e às vezes de forma mais dura. Então eu acho que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil não é um momento que ninguém deseja. Porque, sinceramente, eu prefiro fazer o enfrentamento no campo das ideias. E eu acho que as coisas estão indo por um caminho muito perigoso. A simples perspectiva de uma ruptura institucional, falando português, claro, de um golpe de Estado mesmo, ela deveria, se não causar no mínimo medo, mas deveria causar asco a todo mundo que preza pela democracia. Deveria ser a bandeira para unir as pessoas. Eu até estava escrevendo um texto, acho que vai publicar esses dias, assim, é compreensível... Oh, meu Deus, me fugiram as palavras agora. Que é compreensível que as nossas preferências nos separem, mas não que e é compreensível que as nossas necessidades nos unam. Eu posso preferir um Brasil à esquerda? Posso. Fulano pode preferir um Brasil à direita? Pode. Agora, tanto eu à esquerda quanto ele à direita, temos a necessidade de um Brasil democrático para convergir, para fazer esse debate de ideias. E essa é a defesa do momento. Sim. É defender a liberdade. Vou te dar um exemplo aqui. O prefeito Arthur Vigílio, ele está num campo político, eu estou em outro, né? Mas eu não deixo de reconhecer as boas iniciativas, sabe? Eu acho que assim, a gente precisa, e eu estou dando esse exemplo por quê? Porque é um exemplo local. Uhum. E eu posso falar, eu não sou desses que falam mal, mas não tem coragem de mobilizar ninguém para a rua. Uhum. Eu já coloquei eu e conjunto de outras pessoas, alguns milhares de pessoas para brigar com o prefeito de Manaus na porta da prefeitura. Então assim, ele está num campo político, eu estou em outro campo político. Mas é possível que em torno de pautas estratégicas haja unidade. Eu não falo de unidade eleitoral não, porque isso não vai ter, objetivamente. Porque programaticamente nós somos diferentes. Mas em torno de lutas como a defesa da Petrobras, a defesa da democracia, o enfrentamento ao fascismo, eu acho que é possível. E eu acho que está faltando um pouco disso. Eu acho que é preciso, nesse momento, ter maior tranquilidade, compreender o que está na ordem do dia, para poder a gente fazer o devido enfrentamento. Gente, o Donald Trump, que é
uma figura asquerosa do aspecto político. A postura dele é uma postura política que é mais ajustada que a do Bolsonaro, apesar deles se parecerem muito. Parece o seguinte, o Bolsonaro de manhã disse, olha, liga a televisão, eu quero ver aí a CNN para ver o que o Trump está falando, para poder ele falar 20 vezes pior, entendeu? Se comportar 20 vezes pior. É um negócio assim assustador, e eu acho que assim, o pessoal vai dizer, olha, mas o Lula ontem falou, primeiro, eu não sou petista, ser muito franco, eu tenho muito carinho pelo Partido dos Trabalhadores, tenho muito carinho pelo presidente Lula, esse sim, convivi muito com ele, viajei com o presidente Lula, inaugurei escolas técnicas com o presidente Lula, mas o presidente Lula errou com a palavra que ele falou. Errou. A diferença tá no depois, que eu sei que você vai falar. Exatamente. Vai lá. Sabe qual é a diferença? Eu tuitei, inclusive, ontem isso. As pessoas que têm caráter, elas sabem que quando erram, é o dever pedir desculpa. Não que a desculpa sirva pra tudo, viu, gente? Porque também as pessoas não acharem que agredir fisicamente uma pessoa, pedir desculpa, tá resolvido. Pera lá. Cada um tem seu tempo de maturação. Mas o erro, o equívoco ao uso de uma palavra, ele é comprovado no ato de desculpa. Agora, quando a pessoa não pede desculpa, é porque ela acha que não está cometendo nenhum equívoco, que é exatamente o caso do presidente Bolsonaro. Então, assim... Eu até comentei isso no Twitter também. A escolha de palavras foi infeliz? Foi. Mas daí é você querer usar isso para colocar Lula no mesmo balaio de Bolsonaro, meu amigo, tem uma distância abissal. Não tem como. Não tem, eu acho sinceramente que errou, tem que ser criticado para inclusive se educar, porque as figuras públicas, elas têm que ter cuidado, porque elas influenciam outras pessoas. Agora, o problema é que as mesmas pessoas que estão criticando são as pessoas que não dão um pio sobre o comportamento irresponsável desse presidente da República. Olha, no início da pandemia, eu tinha que sair para comprar comida para minha casa. E eu não sei dirigir, então eu não posso ir só. Então ou eu vou de Uber ou eu vou com a minha esposa, que sabe dirigir. Muito bem. A cidade lotada. E aí em seguida saiu uma pesquisa. E nessa pesquisa tinha o seguinte, que em Manaus, uma semana depois, essa pesquisa foi feita uma semana depois que o Estado paralisou as atividades. E essa pesquisa dizia o seguinte, que mais de 60% da população de Manaus estava mais preocupada com a situação econômica do que com a sua própria vida. Ou seja, estava mais preocupada com o seu salário do que com a sua própria vida. É óbvio que é preciso separar o joio do trigo. Eu sei perfeitamente que tem pessoas, como as pessoas que trabalham nas feiras, como as pessoas que trabalham dentro dos terminais de ônibus, o cara que trabalha vendendo picolé, enfim, as pessoas que são os trabalhadores autônomos, que dependem do que vendem para poder colocar comida na mesa, que a situação dessas pessoas é desesperadora. Mas também tem pessoas que não estavam nessas condições, que estavam na rua também. E sobre forte influência da opinião do presidente da República. E eu acho que isso ficou muito claro quando um cidadão foi entrevistado e aí uma repórter perguntou dele, disse, mas olha, meu senhor está na rua sem máscara? E ele disse, mas minha filha, nem o presidente da República, o ministro da Educação sabe usar máscara, quanto mais eu. Não, e um outro exemplo disso daí, o Trump, ele falou que o detergente combatia a Covid. No outro dia teve uma horda de gente internada porque tomou detergente. É absurdo o poder de comunicação dessas pessoas e é usado para o mal. A impressão que dá é que eles querem que o Brasil se exploda mesmo. É o método. Eu acho que assim, a gente está num momento muito particular e eu acho que os políticos precisam refletir. Eu sempre digo, a minha profissão é historiador, sabe? Eu não defendo político como profissão. Eu acho que a primeira questão se você é advogado. Sou advogado. Então, assim, eu acho que essa é a primeira questão importante. E, sinceramente, o Bolsonaro só está fazendo o que está fazendo porque o judiciário brasileiro é desmoralizado, porque o parlamento brasileiro é desmoralizado, porque a polícia brasileira é desmoralizada. Infelizmente. Nós precisamos defender a Polícia Federal. Precisamos. Defender, inclusive, dos maus agentes da Polícia Federal. É preciso defender a Polícia Militar, inclusive dos
dos maus agentes da polícia militar, civil e assim vai. É preciso defender, olha, as pessoas elas ficam horrorizadas às vezes quando eu falo, porque eu sou de um campo que sofreu muito na ditadura militar, mas é importante defender as Forças Armadas. Não existe soberania nacional sem as Forças Armadas, sem o Exército, sem a Marinha, sem a Aeronáutica. Agora, não dá pra gente também ter maus militares, que ficam vendo a venda da Embraer. Rapaz, Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Essa da Embraer foi Quando mesmo, eu cara. vi que não deu certo a venda, a entrega, não foi venda, porque venda é um outro conceito. A entrega da Embraer para Boeing, olha minha gente, são poucas. Se você não está acreditando, vá pesquisar. São poucas empresas no mundo que tem tecnologia de produção de aeronave. Uma delas estava aqui no Brasil. Está aqui no Brasil a Embraer, que foi vendida pelos ditos patriotas com a anuência de um conjunto de generais que sinceramente não estão preocupados com esse Brasil acima de todos, e como Deus é brasileiro, não deu certo o contrato da Embraer com a Boeing. Então assim, eu acho... Mas vão tentar de novo. Vão tentar. Vão tentar de novo. Eles vão tentar, dessa reunião, que... e aí é pra você ver também, olha só, o Bolsonaro tá num campo, eu tô no outro. Mas ele é o presidente da República. E ele tá sentindo na pele o que fizeram lá atrás. Porque não existe uma autorização para a divulgação do vídeo da reunião que teve com ele, que o Moro falou, mas todo dia tem um vazamento de parte. Esse é um negócio preocupante que a gente tem que ter atenção. Eles criaram essa institucionalização do vazamento e agora estão sendo vítimas. Exatamente. O Bolsonaro, alguns meios de comunicação, agentes da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro criaram essa cultura de vazamento. E o Bolsonaro achou que ia passar ileso e agora estão vazando os documentos dele. Mas um desses eu não vou falar aqui porque eu não sou mal educado, mas o palavrão que o ministro da Economia utilizou, que tinha que vender logo o Banco do Brasil. Ele estava desesperado, mas por quê? Porque seguramente e deve ter algum acordo internacional para a venda do Banco do Brasil, para poder ter outros agentes internacionais agindo. É os meninos do Lehman Brothers que estão aí. O seu ministro da Economia, junto com os seus asseclas, que estão pensando numa política econômica de concentração de renda. Então, é isso. Esse é o Brasil que nós temos, que nós vamos ter que lutar muito para melhorar. E parar de lutar não é uma opção, né, Ivan? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa seguir. Mas sabe, também com um sorriso no rosto. Sempre. Eu acho que a gente não tem que ficar amargurado. A gente não pode perder a esperança. Nós estamos num país rico, com muita gente boa, com muitas mulheres trabalhadoras, guerreiras. E eu não falo isso por proselitismo. Eu tenho uma filha, eu sou casado. Eu acho que é importante a gente ter muito respeito, e eu não estou falando só do respeito no sentido moral do que as pessoas pensam de família. Respeito no educar, respeito no ajudar a pensar esse mundo, a construir esse mundo. Então assim, homens trabalhadores, pessoas dedicadas. Olha, eu só não conheço 3 estados do Brasil. E por todos os estados que eu passei, eu pude reparar em loco. Nós temos uma gente que sobrevive. Quando a gente traz isso para o espectro da Amazônia, do Amazonas, é ainda mais de se refletir. Eu fiz uma viagem pela caravana da educação ao Alto Solimões. Fui a Atalaia do Norte, a Benjamin Constant, a Tabatinga, a São Paulo de Olivença. Quando eu cheguei lá, Marcelo, primeiro assim, é uma natureza espetacular, né? Nós temos comunidades indígenas que ainda vivem em isolamento naquela região. E o que me preocupa muito, porque se uma gripe, não uma gripezinha, porque nenhuma gripe é gripezinha, né? Mas se uma gripe, ela tem um poder de maltratar o nosso corpo, que já tem alguns anticorpos, quando isso vai para a dinâmica das nações indígenas, é devastador, né? Devastador, e a gente não sabe o que está acontecendo lá. Porque até chegar à sede dos municípios, essas informações às vezes é 48 horas, até chegar aqui na cidade de Manaus, é dias essas informações. Então assim, eu não sei quantos indígenas, por exemplo, da nossa floresta estão morrendo sem sequer ser dados, né? Não são só dados, são vidas.
mas a gente não sabe nem números quantos estão acontecendo. Eu espero que não sejam nem dados, eu espero que não esteja acontecendo absolutamente nada disso. Mas quando eu cheguei nessa região do Amazonas, o Alto Solimões, que faz fronteiras com outros países, eu disse, rapaz, essas pessoas elas tinham que receber para morar aqui. E não por outra coisa. Porque o que garante a soberania nacional nessa região é exatamente as pessoas que ali moram. Como se faz no estado do Alasca, nos Estados Unidos. Todo morador recebe um salário do governo americano para continuar morando lá e preservar. Então é uma região do nosso país, é uma região do nosso estado do Amazonas, que é um estado imenso, é o maior estado do Brasil, territorialmente, muito carente, muito difícil situações. Eu falava, antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui, para o Marcelo e para os amigos que estão aqui no estúdio, que o WhatsApp, ele é a grande ferramenta de comunicação que nós temos para o Amazonas. Mas mesmo o WhatsApp, que não requer uma internet de tanta qualidade assim para funcionar, lá em Benjamin Constant só funciona de madrugada. Então, 3 da manhã é recorrente você ver pessoas se comunicando pelo WhatsApp, em Benjamin Constant e naqueles municípios ali, porque é o horário que melhor a internet funciona para eles. Então, assim, é uma distância abissal ainda dessa realidade de desenvolvimento, de desigualdade que nós temos no nosso país, e é preciso superá-las. Não são de hoje, essas desigualdades não são desse governo, do processo de construção histórica do Brasil, que é um país de 520 anos, um país novo, com uma democracia nova, com uma democracia muito frágil, mas que tem uma gente muito forte. E nós vamos resistir. Ian, a gente está com 28 minutos de programa já. Vamos encerrar agora aqui. Por mim, a gente segue esse papo a noite toda, marca outros dias, mas a gente tem horário aqui. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo. É uma honra, mais uma vez, estar militando junto ao seu lado. A câmera é tua para tu despedir, cara. Olha, eu quero primeiro dizer, Marcelo, que eu torço muito por você. Obrigado. Eu espero que a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, ainda possa dar o devido reconhecimento à sua dedicação, ao seu trabalho. Obrigado. Desde a juventude. E eu espero, sinceramente, que Deus abençoe muito o nosso estado, o nosso país, nos concedendo muita sabedoria para que nós consigamos superar isso. Com todo respeito à ciência, com todo respeito aos médicos, que é exatamente assim que eu quero concluir. Quero concluir agradecendo você, mas também agradecendo a cada uma pessoa que está na linha de frente nesse momento tão singular da história do nosso país. Aos enfermeiros, aos médicos, aqueles que estão limpando os hospitais, aqueles que estão mantendo de fato os serviços essenciais, os supermercados, enfim. Então, eu quero homenagear a cada um desses, aqueles que limpam, que recolhem os lixos das nossas casas, que estão ali, que não tem como se negar a estar lá. Então, assim, uma homenagem, o meu carinho e respeito a cada um e a cada uma, trabalhador e trabalhadora que está na rua para assegurar minimamente condições dignas para nós. Vai passar, e quando passar tudo isso, nós vamos poder nos reencontrar num outro mundo, porque não vai ser o mesmo mundo. Num outro mundo, outras formas de socialização, de convivência mais humana. Eu acho que isso que é importante. Então, vamos fechar com essa mensagem, pessoal. Vai passar. Esse é o programa Movimento 65, um programa feito para a militância do PCdoB e para a sociedade amazonense. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais dirigentes do PCdoB, com mais pré-candidatos, com mais interação e com mais o reforço de mensagem. Vai passar.